Olá, chegamos! Este é o Viajando pelo Conhecimento, TV Evangelizar, Instituto Eureka. Sempre trabalhando com temas ligados ao ensino. E hoje, para falar de um tema ligado ao ensino, nós vamos falar de linguagem. Está aqui o craque das linguagens, professor Francisco Cardoso. Sempre bem? Tem outro sobrenome antes do Cardoso ou não? Tem um nome no meio ali, mas acho que a gente Nem quer pronunciar. A gente pode trabalhar com Francisco Cardoso. Então, Não, tá bom. eu sou Gustavo. Eu sou Gustavo. Isso eu não sabia. Gustavo Cardoso. A gente já se conhece há tempo e não sabia desse não, nome. Não, é que eu no não meio. uso mesmo. Então, tá joia. Linguagens. Linguagens. Prova perigosa, né? Bastante. Era aquilo que eu falo sempre, né? Professor Francisco, eu fui fazer Enem e eu tive muito problema com a prova de linguagens. Você já ouviu isso? Você que é das humanas? Aos montes, porque as humanas têm muitas linguagens. Até porque a linguagem é uma ciência humana, Sim, né? exatamente. Pensar, nós somos da humanas também, aliás, eu não né? conheço uma ciência que seja desumana, mas isso é uma outra história. Ah, eu conheço, mas não vamos entrar nesses Então tá méritos bom. hoje que eu posso comprar briga com os professores aí. De matemática. Mas eu fico pensando, a matemática também tem que ser humana. A gente faz matemática para quê? Ela né? é. Aliás, é outra linguagem também. Tanto que eu tenho um amigo que faz doutorado em linguística, que está fazendo faculdade de matemática para conseguir acrescentar isso à tese dele. Então, Perfeito. assim, uma coisa... O que eu acho incrível, até falando nisso, na questão do Enem, é que é uma prova que você percebe que vem tudo junto. Porque na vida vem junto, né? Não Sim. vai acontecer assim, Os Laércio. problemas vêm juntos. Não. E às vezes a alegria vem junto com o problema. Né, Laércio, assim, agora você vai usar matemática na vida. Não, Sim. agora é arte. Não, vem Entendi. assim, vem assim. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante você pensar quando o aluno reclama bastante da questão das linguagens é duas coisas. Primeiro, é uma prova que pede que você se comunique com ela, que você consiga entender o que ela está te comunicando. Segundo, enunciados grandes, cansativos. Sim. E que faz com que o aluno muitas vezes canse. A primeira etapa, o primeiro terço vai bem, só que daí começa a dar uma estafa, Sim. né? E o último terço da prova é dramático. E é um conteúdo ali, veja se tu concorda comigo. Eu sempre brinco com os alunos quando eu estou ensinando desenho, por exemplo, que eu não estou no âmbito ali da história, da arte, que eu estou na parte do desenho. Professor, como desenha mão? O que você espera ouvir como resposta diante de uma pergunta dessas? 2 mais 2 vai dar mão? Tem uma fórmula de Bhaskara que vai resultar Eu tenho, em mão? eu faço isso, eu coloco. Então, tem duas possibilidades. É o Você único fazer um jeito que eu traço sei, eu morto. sou ruim pra caramba. Ou você entender que isso é um conjunto de linhas que Sim. unido vai gerar uma imagem que gera uma mão. Então, assim, é uma linguagem muito difícil de eu teorizar, às vezes, sabe? Ou se eu teorizo, eu acabo complicando. Vamos pensar agora na pintura, por exemplo. Pintura, na, tá. na obra de arte, que é uma linguagem. Sim. Por que alguém me diz assim, ó, não gosto da Mona Lisa, não gosto do Van Gogh, eu não entendo. O que é Então, isso raramente acontece com uma obra de arte figurativa. Raramente. Porque o que as pessoas se Eu decepcionam... entendo a muito é uma- Guernica. Alguns vão dizer que eu não entendo a Guernica. Porque, Laércio, se eu falar pra você assim, ó, eu sou um cara que desenha bem, você me dá licença. Claro. E eu chegar aqui e usar o teu óculos como objeto de observação e eu desenhar ele tal e qual ele é, você vai acreditar que eu desenho bem, né? Sim. Se eu conseguir fazer ele quase fotográfico. Sim. Agora, se eu pegar e geometrizar ele, desenhar ele de vários ângulos ao mesmo tempo e transformar, e mudar todas as cores dele, que é quase o princípio do cubismo aqui, você vai acreditar em mim? Vai depender do que eu conheço de arte. Você entendeu? Então, assim, a arte moderna... A Guernica exige isso, o que eu conheço de arte. Exato. Tenho que ter um conhecimento prévio. E porque o ser humano tem impregnado nele o sinônimo de que o fulano de tal desenha bem. Eu posso traduzir para fulano de tal desenha próximo da realidade. Ou seja, quem desenhar próximo da realidade, estou entendendo em tese que é mais fácil do que criar algo novo. É muito mais fácil dele convencer. Por isso que, por exemplo, o próprio Van Gogh, que era um cara que... O interessante do Van Gogh é que muitas vezes você fala Van Gogh, ninguém fala girassóis, todo mundo fala o cara que cortou a orelha. Parece que ele ficou mais famoso pela orelha, do que pela pintura. Infelizmente isso acontece. Mas... Ele era um cara que falava, eu vejo dessa forma, por ele ter doenças psiquiátricas e mentais, aquelas coisas, a gente não tem como saber o que ele via. Sim. Não A ser percepção é de acreditando. cada um, né? A percepção é de cada um. Mas ele era um cara que no período lá do pós-impressionismo, onde a gente está começando a aceitar uma imagem que não é lá tão próxima da realidade, as pessoas estão começando a entender que você não precisa mais ser um copista para ser um bom artista, que é por isso que ele foi tão questionado. Tanto que em vida, Van Gogh vendeu uma obra de arte pro irmão dele, Teodoro. Uma. Irmão legal, né?
que comprou a Legal, obra. legal. E hoje em dia ele tem obras, por exemplo, os girassóis, que são assim, patrimônio da humanidade, que não existe, não tem valor estimado. Briga-se como por Mona essa. Lisa. Eu tenho uma obra do Van Gogh que eu uso em algumas aulas, até para trabalhar a questão da lateralidade. Chama-se Entardecer. Tem o sol ao fundo, no último plano, no terceiro plano, digamos assim. Daí no meio do caminho tem uma fábrica, aí vem um campo, acho que são trigos, um trigal. E eu falo para os meus alunos, me digam onde que está o norte, o sul, o leste e o oeste nesta imagem. Ele dá tudo Porque isso. eu preciso que ele se projete, ele entre naquela imagem, ele se imagine ali, e a partir daquele momento ele me diga onde que estão os pontos cardeais. Mas faz diferença isso? Faz. A luz que o Van Gogh projetou naquela imagem é a luz do final do dia, que é diferente da luz do amanhecer. São mas luzes era o princípio distintas. do impressionismo, Então, né? ele teve essa capacidade de captar aquela imagem e, ao mesmo tempo, de marcar a posição. O Sol, claro, está indo para o oeste. Sim. Se o oceano que está ao oeste, em tese eu tenho que achar as outras posições. Mas eu dependo, daí, é claro, de uma outra linguagem que está relacionada a eu conseguir me orientar, me posicionar num determinado espaço. Genial essa técnica que você usa, até porque você pega uma obra no qual o observador está dentro da obra, que é o caso do Van Gogh, ele está dentro da obra. Exatamente. Só que tem que tomar um certo cuidado, porque se tu for parar pra pensar assim, tomar um certo cuidado não, você teve uma observação incrível, o sol do amanhecer é diferente do sol da noite. A obra do Van Gogh, se você for perceber, vamos pegar ele a nível temporal, fazer linhazinha do tempo ali, coisa que eu também não gosto muito de fazer, porque tem alguns artistas que eu acho que eles não se encaixam em certos Naquele ismos. tempo. Frida Kahlo. Gênio. Eu não tenho como falar que a Frida Kahlo era muralista. Ela não era, que ela era autorretratada. Ela não tem um ismo pra ela é Frida. O Van Gogh, se tu for pegar classificação de historiadores, pós-impressionista, período ali do Van Gogh. Ele casa naquele momento. Ele casa naquele momento. Mas eu acho que ele é como a Frida, ele é Van Gogh. Né? Ele é Van Gogh. Ele Tem uma assinatura muito... Tem uma assinatura muito forte. Só que ele traz uma coisa que é do impressionismo, que é anterior, né? Que ele seria pós-impressionista, que é a ideia de sair pro ar livre, pintar a paisagem e conseguir captar a cor naquele momento. Então isso justifica o quê? A rapidez da pintura, a ideia de que ele não tinha um rascunho prévio. Aquelas pinceladas que parece que estava batendo na tela, É né? o que nós chamamos de mescla partitiva, né? Ele não misturava antes. Se ele quisesse, por exemplo, as laranjas alaranjadas, ele pintava amarelo, amarelo, vermelho, vermelho, vermelho. Eu não bem sabia próximo. disso. São Como é que quase chama? Para quem tá... mescla partitiva. Anota aí. Mescla partitiva. Aprendi uma. Que é quando se você olhar uma obra impressionista ou pós-impressionista de perto, que depois vira o pontilhismo, né, do Serrat, lá, do artista francês, o que acontece? Você percebe que são várias pinceladinhas umas próximas das outras. Por quê? Primeiro porque o artista não tinha tempo. Tem que ser rápido. O sol, aquele entardecer do Van Gogh tem que ser pintado em 2 horas, olha, no máximo. Vai demorar, não, nem sei se daria todo esse tempo. Ele já tinha que estar montado esperando o sol chegar num determinado ponto, agora começa. Você entendeu? Porque senão ele não comunica a cor. É nisso que a gente entra a área, porque no fim o intuito da obra é o que, Lércio? Comunicar, passar aquilo que ele estava querendo passar naquela hora. Então é como você escrever uma redação. Por isso que de vez em quando o aluno se perde um pouquinho na área de linguagens, porque ela é muito ampla, ela chega a outros universos de uma maneira muito rápida. E o que acontece? O impressionista, a gente também tem outra questão histórica ali também. Os artistas anteriores a isso pintavam muita obra retrato, muita natureza morta, porque isso colocava ele dentro da redoma do estúdio. Ele criava a luz. Ele criava a luz. Porque ele tinha que pegar pigmento natural e gordura de animal, muitas vezes até a urina de animal, e diluir. E ele não podia ter uma maleta, ele tinha que ter uma carroça. Para produzir a cor. Para carregar. Olha que coisa maluca, né? Hoje eu vou e consigo produzir a cor, compro a cor que eu quero. Num frasquinho. Num frasco. Naquele momento você tinha que inventar a cor. Então, final do século XIX, início do século XX, que é ali o período, eles começam a ter a tinta industrializada. Então, que era uma carroça, virou uma maleta. Então, eu posso subir uma colina e olhar o entardecer. Ah, legal. Então, eu posso pintar mais rápido ali que a Eu não paisagem tinha pensado começa nesse a andar. aspecto. Olha como é maluco imaginar toda essa ideia da evolução da arte, né? Por isso que quando você pensa no Louvre, por exemplo,
tesouro que se guarda, né? Que ele Sim. passou no Orsay. Ou mesmo qualquer museu, o menor museu de todos guarda um tesouro. É que nem tu pensar na questão da escultura, por exemplo, né? O contraposto, aquela postura do cara com uma perna tensa e outra mais solta, isso simplesmente mudou a história da escultura Tipo do o Davi? mundo. O Davi do Michelangelo, que está em contraposto. Porque enquanto eles ficavam com os dois pés juntos, gente, olha como são coisas pequenas. No caso da paisagem, é a tinta. Sim. É a industrialização. Claro que não só isso, mas que isso deu Mas um grande demonstra, salto. né, o processo. Agora, no caso da escultura, 2 pés colocados no chão, sendo eu gordo ou magro, aqui tem muita massa em relação às minhas pernas, as canelas quebram. Ah, Né? Entendi. Então, colocar o umbigo em paralelo com uma das pernas só e colocar mais mármore naquela perna, que se vocês olharem sempre nas esculturas tem mais mármore, tem um anjinho ali, e tem umas também flores. destaca a musculatura também, né? Isso faz com que, que as pernas não quebrem. Então isso fez com que a gente saísse do Egito do relevo para uma escultura tridimensional onde eu pudesse andar em volta lá na Grécia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta de uma obra que eu sei que você trabalha bem e acho que vale a provocação. Pietà. Eu devo olhar para Pietà com beleza ou com uma desgraça? Fúnebre, né? Forma e conteúdo, né? Isso Forma é e conteúdo, é essa que eu Forma e queria. conteúdo, é o princípio que você tem que seguir na filosofia da estética, assim. A minha mãe uma vez me olhou estudando, eu tava com o livro do Gombrich aberto, assim, uma baita de uma Pietà lá. Aí a minha mãe católica, fervorosa, olhou... Lembre-se, Pietà tá Nossa no Vaticano, é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na vida. Michelangelo, né? É de arrepiar aquilo, você olha para fala, meu Deus, ela vai levantar. Ela vai levantar, aquele tecido vai voar. É, dá a impressão que ele se move. E Jesus, tu nunca vai pensar que vai levantar porque ele está extremamente morto nos Ele braços conseguiu dela. dar Ele aquilo- conseguiu dar o ar cadavérico para um corpo de mármore. E aquela mulher olhando para aquele corpo, falando, meu filho Tudo. tá aqui, né? Aí eu lembro que a minha mãe olhou e falou, nossa filho, que obra linda. E eu aproveitei para provocar, eu falei, o que a senhora tá achando lindo aí, dona Wanda? O que a Mamãe senhora tá chorando achando?" pelo filho, Eu falei, né? é uma mãe chorando com o filho que foi torturado, que tá Sim. morto nos braços. Aí ela Que me foi olhou, crucificado, né? que foi crucificado. Aí ela olhou, eu vi a confusão nos olhos dela, aquilo Sim. me deixou fascinado, até arrepio quando eu lembro, porque eu tô com saudade da minha mãe também. Mas Ó, ela olhou... já tá vendo na TV. Beijo pra dona Wanda. Aí ela olhou assim, então quer dizer que eu não posso achar bonito? Eu falei, não, pode. O que você tá achando bonito é a forma, é isso que a gente acabou Sim. de citar. É como o mármore esculpe aquelas costelas contáveis de Jesus Cristo morto. É como aquele tecido, como aquele olho, como aquela mãe, como você pegar o êxtase de Santa Teresa, O olhar corte, dela. né, no caso de Cristo, no lado esquerdo do peito. Isso é bonito. O conteúdo é fúnebre. Sim, é O verdade. conteúdo é péssimo. Então, o bonito por isso que esse termo belas artes também é perigoso. Uhum. Se for pensar, a balsa da Medusa, um pedaço de um navio naufragado com alguns cadáveres de uns sobreviventes em cima. Como dizer belas artes para isso? Verdade. Né? O grotesco está muito presente no universo da arte. Então, é bem interessante. Saber você olhar pensar. pelos dois lados, ter vários Uhum. ângulos do mesmo objeto, né? A Pietà reflete bem isso. A obra é linda, mas o drama daquela mulher segurando o corpo. E o incrível é quando você entra no Vaticano, né, que é uma das coisas mais fantásticas que eu já observei na vida, eu vou sempre lembrar, é a primeira obra, do lado direito está ali a Maria segurando Cristo. Eu pensei, nossa, essa mulher... ela vai levantar daqui, Ela ela é vai. algo espetacular, aquilo emociona qualquer pessoa que seja a mais desligada possível em relação à religião, ela fica emocionada. E é interessante como você vê por Maria, porque essa obra ela foi muito consagrada para o Michelangelo, assim, ele foi enaltecido por essa obra, mais pelo Jesus, pela morte de Jesus. Porque em desenho e escultura, quando eu estudo na prática, uma das coisas mais difíceis que você faz, até eu lembro que meu professor de escultura falava, é deitar um ser humano. Ele falou deitar um ser humano no desenho, deitar um ser humano numa E escultura. ali Cristo está deitado. E aquele Cristo, ele não está só deitado, ele não está só dormindo, ele está morto. Você percebe que ele cai nos braços da Exato, então da a mãe. maneira com a qual ele consegue relaxar aquele corpo com o mármore. E é o momento logo que eu tiro da cruz, É, a né? deposição, né? Claro, tu não tem ali o ambiente, a paisagem da cruz, mas você tem que imaginar que acabaram de tirá-lo da cruz e Maria o pega nos E se braços basta. pela última vez. E aquela obra se basta, né? Ela não precisa do restante. É verdade. Aí é uma linguagem espetacular que fala a todo mundo, independente da religião. Exato, porque ela toca por isso. Você sendo católico, você sendo cristão, você tendo qualquer religião, você se toca não só pela questão religiosa da coisa, mas por ser uma mãe com o filho. Sim, a mãe que perdeu o filho, né? Que era o ideal da Renascença naquele Sim. período humanista, né? A santa renascentista, ela não parece um ser celestial. Ela é uma mãe. As Marias de Leonardo da Vinci são mulheres.
Não são como a Santa Gótica, que tem aquela cabeça maior, aquela mão pequenininha, que bota ela lá em cima, ela tá olhando para baixo, né? A Santa Renascentista anda entre a gente. Ela está entre o povo. Ela tá entre o povo. Ideal do humanismo, né? Sensacional. Aliás, uma palavra que define o humanismo, para chegarmos no final do programa. Antropocentrismo. Ou seja, o ser humano No centro. no centro de tudo. O ser humano é o ideal para ser pensado, estudado, analisado e ser visto, né? Eu tenho que me ver como ser humano. Questionado. Exato. Tanto que são os únicos que ilustraram um Deus como homem, né? Este é o Viajando pelo Conhecimento, Instituto Eureka TV Evangelizar. Professor Francisco, fantástico. Muito nosso obrigado. papo. Vamos conversar mais sobre isso. Até a próxima. Até mais.